Bem-vindos à paz do Senhor. Damos sequência ao nosso estudo da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens, nesse tema do trimestre, Tempo de Conquista, Fé e Obediência, segundo o livro de Josué. Chegamos aqui pela graça e misericórdia do Deus Todo-Poderoso, na lição de número 10, que nos trata do seguinte tema: as lutas dos hebreus no tempo da conquista, ou seja, a luta dos hebreus no tempo da conquista da terra ali de Canaã. Texto do dia nos traz o seguinte, Salmos 44, verso 3, que nos diz: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te guardaste deles. Aqui, esse versículo condiz exatamente com esse contexto das conquistas realizadas ali pelo povo de Israel no tempo da conquista da terra de Canaã, a terra prometida que Deus prometera para que eles tivessem, ainda no tempo de Abraão, de Isaac e de Jacó, que lhe daria aquela terra, e aquela terra estava habitada. O que isso nos mostra aqui? Falando da conquista, é o seguinte, que vamos estar tratando aqui das muitas vitórias que Deus concedeu ao seu povo. E as vitórias não consistem na multidão, no contingente que você tem, nas suas armas, na sua qualificação, e muito menos nas suas próprias forças, nos seus méritos, mas a vitória consiste nas providências do Deus Todo-Poderoso, na sua vida, na luta que você... E assim Deus agiu lá nos dias de Josué, no tempo da conquista, ali para a terra de Canaã. Nesta lição, o que vamos estar estudando? Vamos estar estudando narrativas que tratam dos capítulos 10, 11 e 12. E o que isso nos traz? Ali nos mostra as conquistas que os filhos de Israel obtiveram. Tanto ali ainda no livro sobre o comando de Josué, na parte leste do Jordão, parte oeste do Jordão, e na parte leste, sobre o comando de Moisés. Destacando o seguinte, que as maneiras miraculosas que Deus agiu em prol do seu povo, em prol de Israel. O tópico 1 nos trata do seguinte temática: os reinos do sul. Aqui está em Josué 10, no capítulo 10. Esses reinos do sul, eles eram muito numerosos, ou seja, os filhos de Israel eles começou a chamar a atenção a partir do momento dos acontecimentos, dos milagres, da ação de Deus sobre a vida deles. Começando ali pela travessia do Rio Jordão, que estava no momento de cheia, e somente algo extraordinário, muito miraculoso, um milagre, que poderia acontecer daquela forma. E os filhos de Israel atravessaram o pé seco, como já vimos, e se acamparam ali em Gigal. E eles conquistaram a cidade de Jericó e Ai. E quando se tratamos ali da questão dos gibeonitas, eles tramaram uma coisa e fizeram uma aliança com os filhos de Israel, de maneira que não foi prometido que eles não seriam destruídos. E foi lhe dada a incumbência de cuidar ali, de fornecer a lenha e água para servir na casa do Senhor. E Deus o abençoou. E esses povos dos reinos do sul, liderados ali pelo rei de Jerusalém, o que ele faz? Esse aglomerado de pessoas, eles agora, de reino desses povos, eles se juntam, embora eles não fossem tão amigos, se juntam, e ao saber disso, o que ele trama um ataque, sitia ali para atacar os gibeonitas. E os gibeonitas agora, ele pede socorro a Josué, lá em Gigal, pede socorro para que fosse socorrido. E essa agressão é uma agressão injusta, uma agressão voluntária. Por quê? Os gibeonitas não fizeram nada contra eles, mas pelo fato de agora eles fazer aliança com o povo que era
um povo certo do Deus Todo-Poderoso. E naquele tempo as guerras, eles tinham também essa questão da divindade. Guerra por causa da questão da divindade. Deus luta por Israel é o ponto de número 2. A guerra em defesa dos gibeonitas. O que essa guerra foi? Foi algo muito marcante, tanto para gerações futuras como para gerações posteriores. E por nossos dias também a gente tem estudado isso. Por quê? Porque é a maneira do agir de Deus ali que Deus opera. Primeiro fato, diante daquela quantidade de pessoas, aquele exército, aquela força, aquele todo aparato bélico, primeiramente Deus pega lá no capítulo número 10, versículo 8, Deus chega para Josué e diz assim: Josué, não temas, porque eu os entreguei nas tuas mãos, na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Ou seja, Deus ele dá esse conforto para Josué, para que não temer. São numerosos, mas maior é o Deus vivo que estava com Josué, aquele que já fez feitos extraordinários, e estaria também para o defender e lutar pelo seu povo. E primeira providência, segundo ponto, primeira providência que Deus fez, após isso, segunda providência, Deus agora ele desordena aqui, faz uma desordem, causa uma desordem dentro daquele exército, todo aquele conjunto de exército, de maneira tal que isso possibilitou os filhos de Israel a ferir muito deles, ou seja, eles ficaram descoordenados. Um exército descoordenado, ele é fácil de ser destruído. Então, Deus ele fez esse agir de maneira que eles ficaram descoordenados. E o exército de Israel, os filhos de Israel ali, comandado por Josué, o feriu muito. Outra providência que Deus fez, outro marco, Deus de maneira grandiosa fez descer do céu pedras sobre aquele exército que estava ali sitiando, e de maneira tal que esses eliminados aqui pelas providências de Deus que desceu do céu foi muito maior do que aqueles feitos ali pelo combate ali pelo exército de Israel. Uma outra quarta providência que Deus que o torna marcante esse episódio na guerra de socorro de gibeonitas. Deus, ouvindo a voz de Josué, aquele que servia ele, que era fiel, e fez o sistema solar parar. Ou seja, tivemos ali o maior dia na história. E em um momento oportuno, que mostrando para aquelas pessoas, para aqueles ali que suas divindades não valiam de nada, porque ele era Deus Todo-Poderoso e controlava todas as coisas, inclusive o céu, o sol e a lua. E por que esses feitos ocorreram? Isso ocorreu porque Josué era obediente, confiava nos propósitos de Deus e estava fazendo a sua vontade. E aqui a sua confiança é plena porque, como lá em Deuteronômio, no capítulo 3, 22, que diz o seguinte: não tenhais medo deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por nós. Ou seja, o Senhor Deus Todo-Poderoso é que peleja por nós, peleja por Israel, estava falando. E então não precisava temer o amparato dos adversários, do inimigo, o seu quantitativo, porque a vitória está garantida pelo poder e a grandeza do Senhor Deus Todo-Poderoso. O terceiro item aqui do tópico 1 nos trata de homens maus. Por que homens maus? Você vê a atitude que eles fizeram para com os gibeonitas. Ele, de maneira voluntária, arquitetaram destruir os gibeonitas exatamente pelo motivo de eles terem feito uma aliança com Israel. E Israel ali servia o Deus vivo, ao Deus Altíssimo. Mas aqui não é motivo de ficar perplexo, porque Deus é o momento, mas sim porque essas pessoas, esses homens, eles zombavam do Senhor, eles desonravam ao Todo-Poderoso, insultavam, e Deus, no momento dele, embora seja misericordioso, seja amor, no momento oportuno, Deus exerce o seu juízo. Assim foi nos dias anteriores a Noé. Deus suportou, mas o momento foi vindo o juízo de Deus sobre toda a terra. O que isso aqui nos trata? Essas pessoas, esses homens, eles sabiam que
os milagres que Deus tinha feito ali, travessando o Rio Jordão, a conquista ali de Jericó, a conquista de Ai, e mesmo assim eles tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos, mas eles voluntariamente eles agiram dessa maneira e Deus trouxe o juízo. Deus, ele não tem prazer na morte das pessoas, mas que se arrependa dos seus maus caminhos e viva, como nos traz em Ezequiel no capítulo 18, versículo 23, que nos diz o seguinte, dizendo o Senhor: tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não. Desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Essa é a vontade do Senhor, através que toda pessoa se converta dos seus maus caminhos e que possa viver. Os gibeonitas, eles mudaram a sua trajetória e aí permaneceram vivos. Os reinos do norte, e aqui nos chamam a atenção, se os reinos do sul já eram muito numerosos, aqui os inimigos que partiam do norte, e o seu quantitativo ainda era muito maior. Como nos diz em Josué, aqui no capítulo 11, versículo 4, que ele nos traz? Nos traz o seguinte: saíram, pois, eles com todos os seus exércitos, muito povo, com multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos carros e cavalos. Mostra aqui, ressalta a dimensão daquele poderio ali dos reinos do norte. E aqui nos traz alguma coisa importante. Por exemplo, o historiador Flávio José, ele traz aqui na sua obra, ele traz uma estimativa de 300 mil homens na infantaria, 10 mil cavalos, 20 mil carros de guerra. E só isso aí já é um grande exército para os nossos dias. Imagine para aquela época então. Ou seja, era um exército realmente forte, um grande exército, um grande poder bélico, um temido e preparado exército. Aquilo ali representava. Com homens, com armas, carros e cavalos. Mas ao lado dos filhos de Israel, ao lado de Josué, tinha um Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, que é Senhor dos céus e da terra, é Senhor da guerra, é Senhor dos exércitos, aquele que tudo pode. Essa era a dimensão. Em Josué, no capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: e Deus, ele age e conforta aqui a Israel. Josué fala assim: ó Josué, disse o Senhor a Josué: não temas, pois amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos diante de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. Ou seja, Deus na guerra do sul agiu de uma maneira e na queda do norte agiu de outra maneira. Aqui o seguinte, o que é que nos mostra aqui? A cada vitória, a cada novo milagre, Deus age de uma forma diferente de agir. Isso que nos mostra? Que é uma nova lição, é uma nova história para os filhos de Israel. O tópico 2, o que é que nos mostra o tópico 2? As armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque é o seguinte: no tempo da conquista ali, o termo ao fio da espada, ou seja, a espada era o instrumento mais utilizado ali, estado de bronze. E segundo os historiadores, que mediam cerca de 25 a 30 centímetros, a espada que ele utilizava. E ali o fio da espada, ou seja, trata aqui de uma maneira que era esse instrumento que ele utilizava ali. Mas mostra aqui o seguinte: Deus, ele dá ordem, aqui no versículo de número 6, que eles não se utilizassem dos instrumentos do inimigo, ou seja, das suas armas, dos seus carros. Deus ordenou que fosse destruído. Agora você imagine bem, inclusive seus cavalos para jarretear. O que é isso? Era cortar ali, o jarretear é cortar os tendões, os tendões posterior da coxa dos cavalos. Ou seja, era inutilizar, cortar, ou seja, os tendões para quê? Para aquele cavalo não servisse mais para utilizar para a questão da guerra. E aí ainda tem mais. E aí surge uma questão, uma pergunta: mas por quê? Não seria muito mais fácil ali utilizar daquelas armas do inimigo, daquelas armas que ele tinha? Às vezes as pessoas procuram coisa mais fácil.
Mas isso não era a vontade de Deus. Deus, ele não precisa de arma nenhuma, e muito menos do inimigo, para fazer os seus sinais e maravilha. De que Deus precisa? Deus precisa, inclusive naqueles dias, e nos nossos dias, o que é? De pessoas que sejam obedientes a eles, corajosas, e que tenha fé para fazer a sua vontade, pois é através desses que Deus opera o milagre, é através de você. Ele pode usar você, ele não precisa de instrumentos, ele precisa apenas de você, para ser usado como instrumento de milagre, para que todos conheçam que Ele é Deus Todo-Poderoso. E aqui, mas como o salmista, no Salmo 20, versículo 7, ele traz isso com uma clareza muito extraordinária, que diz o seguinte, ó, o que ele diz? Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Porque é através do Senhor que temos todas as vitórias. E aqui nos mostra o seguinte, o que nos traz de lição para nós? A vitória, ela provém do Senhor. Ela não vem através do seguinte, em virtude do nosso amparo, mas da obediência, da fé, do nosso trilhar e da confiança que temos em Deus. E não das armas que possui, da capacidade intelectual, dos méritos, do contingente ou das nossas forças. A vitória não provém disso, mas ela provém do Senhor, pela sua graça e sua misericórdia. Uma guerra longa, é o ponto 3 do segundo tópico. Aqui o seguinte, é uma guerra longa. Josué, no capítulo 11, 18, versículo 18, o que é que ele nos traz? Ele nos traz o seguinte texto. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Ou seja, a guerra se estendeu, uma guerra longa. Segundo o historiador Flávio Josefo, ele afirma que essa guerra durou cerca de 5 anos. Outros historiadores dizem que durou cerca de 7 anos. Mas o que é importante aqui que sabemos? O que é importante? Não é o tamanho da guerra que você vai ter que batalhar. E também não é o tempo que ela vai durar. Mas o importante é que na peleja estejamos com o Senhor em obediência e fé e confiança em todo o tempo cumprindo os seus desígnios. Porque aquele que permanece no Senhor, a vitória ela vai vir. Ele jamais vai ser derrotado. Isso aqui é importantíssimo. E isso ocorreu com Josué, porque ele estava caminhando nos desígnios do Senhor. O ponto 3 diz o seguinte, conquistando o impossível. Aqui no item 1, no tópico 3, o que nos traz? Moisés é lembrado. Aqui nos mostra aqui, nos capítulos 10, 11 e 12, mostra as conquistas do povo na terra. Mas também ele não deixa de eles na terra prometida. Mas eles lembram das conquistas feitas com Moisés. Eles lembram isso, colocam em evidência, não esquece do seu líder anterior. E isso nos traz uma lição prática. O que é isso? Que nós jamais devemos esquecer daquelas pessoas que deram o melhor de si por nós. Os nossos pais, os nossos líderes espirituais, os pastores, aqueles que o seu esforço, ele for capaz de nos trazer lições magníficas para que pudéssemos crescer no conhecimento e na graça, e assim nos tornar ter esse conhecimento capaz de trilhar no caminho do Senhor. Isso é muito importante, que jamais devemos esquecer as pessoas que contribuíram para conosco dessa forma. O 2 fala o seguinte, o sol brilha sobre Gibeão. Aqui, o que nos traz que é importante como vimos lá? No momento do socorro dos gibeonitas,
Deus, as nações ali da terra tinham idolatria, assim como no Egito, o Deus Sol, o Deus Lua. E Deus mostra aqui nesse momento agora, faz a intervenção para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ali mostra para aquelas nações que somente Ele é Deus. Ele controla o Sol, controla a Lua. E ali também, outra coisa que é apresentada para os gibeonitas, que eles fizeram a decisão correta de se submeter aqui os termos que os filhos de Israel concederam, porque ali tinha a proteção do Deus Todo-Poderoso. E mostrando também para Israel que ele estava correto em socorrer os gibeonitas, porque eles fizeram uma aliança com Israel. E isso é extremamente magnífico. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele controla o sol, a lua. Todas as intempéries, inclusive naturais, elas só ocorrem se Deus permitir. Deus tem o controle de tudo. Josué fere 31 reis. Aqui mostra que o seguinte, que os dias de Josué, ele teve muitas vitórias, porque esteve com fé, obediência e coragem para agir em nome do Senhor. Deus aqui, as conquistas, 31 reis, ele venceu 31 reis, 7 etnias de diferentes povos, heteus, gigazeus, os amorreus, cananeus, fariseus, heveus, os jebuseus, todos foram destruídos. Aí que lição que nos mostra que somente Deus, de maneira extraordinária, com grande poder e misericórdia e graça, que era possível, capaz de trazer uns ex-escravos que peregrinava pelo deserto e trazê-lo agora fazer de uma nação, uma grande nação. Somente Deus pode ser feito isso. E aqui, nos concluindo a lição, o que aprendemos? Que devemos a todo tempo confiar no Senhor, obedecer e ter fé que os seus propósitos o Senhor cumprirá. E Ele foi que o Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos livrou da escravidão do pecado. E agora nós temos a nossa caminhada para Canaã celestial. E devemos continuar firme nesse propósito até o fim. Porque pelo poder do nome de Jesus que iremos vencer. E Ele é a nossa arma. Que Deus abençoe você de maneira especial. E até o próximo encontro, em nome de Jesus. E que Ele conceda uma bênção extraordinária a você e a sua família. Amém.